galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Augusto, professor de redação aqui do Colégio Metropolitano. Eu estou passando aqui para falar para vocês um pouco sobre crase, beleza? Que é um conteúdo que cai em questões discursivas, certo? Em vestibulares mais tradicionais e questões objetivas as pessoas costumam deixar de lado nessa matéria tão importante, essa questão tão importante. Como que isso serve para a gente, para a redação? Primeiro, a gente tem que entender que a redação do Enem ela é separada por competências, certo? E duas dessas competências trazem para a gente relações, consequências, né, da crase. A primeira competência, que é a língua portuguesa, e a quarta competência, que é coesão textual. E como que isso é cobrado de vocês? Primeiro, a gente tem que entender que crase é a junção, é a fusão de duas vogais idênticas. Crase não é um acento, crase é um processo, beleza? Crase, então, é um processo, não é um acento. Por exemplo, nós temos aqui uma palavrinha chamada colore, que com o tempo virou color, virou cor. Para que não haja essa repetição, o que acontece aqui? Uma fusão, uma junção dessas duas vogais idênticas. Só que hoje, para a gente, essas duas vogais idênticas são representadas pelo A. A gente deixa de lado outras vogais e representa pelo A. Por quê? Porque somente o A, para a gente, hoje é acentuado para marcar essa crase. Essa primeira vogal, ela tem uma origem, a segunda vogal também tem uma origem. O problema maior não é entender crase. O problema maior é deixar de lado outros conceitos como transitividade, certo? E concordância nominal, para que entendamos essa crase. A primeira parte da crase é entender de onde vem essa primeira vogal. Essa primeira vogal ela é resultado desse processo. Para eu entender, então, isso, eu tenho que entender o que é um verbo intransitivo, um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto e um verbo transitivo direto e indireto. A diferença está aqui, ó, certo? O verbo intransitivo é o verbo que, por si só, já tem sentido completo. Ele não precisa de complemento. Os verbos que precisam de complemento, por sua vez, são chamados de verbos transitivos. Os verbos transitivos são separados em direto, indireto e direto e indireto. Vamos para os exemplos. João Augusto nasceu. Tem sentido? Tem sentido. Esse verbo precisa de complemento? Não. Por que ele não precisa de um complemento? Porque por si só ele já tem sentido completo. Por isso que ele é chamado de intransitivo. Carmen comprou roupas. Se eu falo que Carmen comprou roupas, eu posso me questionar. Quem compra, compra algo. Entre o meu verbo e o meu complemento, eu não tenho nada para ligar, não tenho nenhum elemento de ligação. Que elemento de ligação é esse? Uma preposição. Se esse verbo não pede preposição, e esse complemento também não tem preposição, certo? Esse verbo é transitivo direto e esse objeto é chamado de objeto direto. É um objeto que se liga diretamente ao verbo sem o auxílio de preposição, certo? Verbo transitivo indireto. Luciana precisa de amigos. Eu posso me questionar. Quem precisa de algo. Eu não posso simplesmente chegar aqui e retirar essa preposição. Por que eu não posso retirar essa preposição? Porque esse verbo necessita da preposição. Esse verbo vai ser ligado ao seu complemento, por sua vez, de forma indireta. Se ele é ligado de forma indireta, esse objeto é um objeto indireto. Quem que pede a preposição? Quem pede essa preposição não é o complemento. Quem pede essa preposição é o verbo. Beleza? E eu posso ter essa transitividade em um verbo apenas.
chamado de transitivo direto e indireto. Se o meu verbo transitivo direto tem um complemento chamado de objeto direto e o meu verbo transitivo indireto tem um complemento chamado de objeto indireto, o verbo transitivo direto e indireto tem dois complementos. Quais são esses complementos? Um, o objeto direto, o outro, o objeto indireto. Para a gente entender isso, vamos lá atrás do verbo. Thaís escreveu cartas para seu marido. Quem escreve, escreve algo. Escreve algo. Entre o verbo e o complemento, eu não tenho preposição. Então, aqui eu tenho o objeto direto, que não é preposicionado. Se o meu objeto é direto, o meu verbo é transitivo direto. Então, verbo transitivo direto. Só que quem escreve, escreve algo para alguém. Isso é uma preposição exigida pelo verbo. Se entre o meu verbo e o meu complemento eu tenho preposição, esse complemento verbal vai ser chamado de objeto indireto. Vamos lá. Objeto direto, verbo transitivo direto. Objeto indireto, verbo transitivo indireto. Se eu tenho os dois complementos, o meu verbo vai ser classificado como transitivo direto e indireto. Então a gente já sabe a primeira coisa. De onde que vem essa primeira vogal? Essa primeira vogal pode vir da transitividade verbal, pode vir de um verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto. Mas ela vem de um verbo que peça preposição. O segundo momento, complemento nominal. O que é um complemento nominal? Aqui nós vimos que objeto direto e objeto indireto são complementos verbais. Por quê? Porque eles complementam o sentido de um verbo. Complemento nominal vai complementar, então, o nome. Exemplo, tenho necessidade de você. Quem tem necessidade de algo. Essa preposição já não é exigida pelo verbo, mas ela é exigida pelo nome. Se esse nome pede um complemento, qual que é o nome do complemento do nome? Complemento nominal. Uma dica, todo complemento nominal é preposicionado, certo? Então, a outra possibilidade dessa primeira vogal é complemento nominal. Beleza? Se o meu verbo pede complemento preposicionado, essa vogal pode sair dessa preposição. Se o meu nome pede complemento, essa vogal pode sair dessa preposição. Nós já descobrimos, então, que a primeira parte é resultado de uma transitividade. É uma preposição exigida por um verbo ou uma preposição exigida por um nome. Beleza? E agora, o segundo momento, pensando em regra geral, né, para textos dissertativos, principalmente, que é o caso do nosso Enem. Concordância nominal. Concordância nominal é simples para a gente. A moto foi roubada. Moto, masculino ou feminino? Feminino. Singular ou plural? Singular. Então, qual é o artigo para acompanhar esse nome moto? O artigo feminino singular. Tá correto? Tá correto. Motos, feminino plural. O artigo, por sua vez, feminino plural. Correto? Correto. Motos, feminino plural. Eu posso colocar esse artigo feminino singular antes de moto? Não, não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu vou romper esse conceito de concordância nominal. Isso está errado. Moto, singular, feminino. O artigo pode ser plural por sua vez? Não, por quê? Porque eu rompo esse conceito, né? De concordância de gênero e número. Carro, masculino singular. Eu posso usar um artigo feminino antes de nome masculino? Não, não posso. Eu não posso fazer isso, né? A concordância não deixa. E verbo. Eu posso usar um artigo antes de verbo? Não, primeiro que verbo não tem gênero. E depois eu vou modificar o sentido desse verbo. Então aqui eu também não posso fazer.
Então, o que essa concordância nominal basicamente traz pra gente, né, no sentido da crase? Que o meu nome feminino pede artigo feminino. Se ele for singular, artigo singular. Se for plural, artigo plural. Beleza? Então, o segundo momento é constituído, como regra geral, dessa concordância. Então, vamos lá para a prática. A primeira vogal é uma preposição exigida por quem? Por um nome ou um verbo. Complemento nominal ou transitividade. Beleza? Que vai se unir, vai se juntar a um artigo feminino, que é a minha segunda vogal, que é exigida por um nome feminino. Exemplo. Ele se referiu ao amigo. Quem se refere a alguém. Então eu já sei que esse a é uma preposição exigida por um verbo. Se é uma preposição exigida por um verbo, eu estou naquela categoria de verbo transitivo indireto. Amigo, masculino ou feminino? Masculino. Singular ou plural? Singular. Qual o artigo? Nesse momento, o. Então, quem que está pedindo esse o para concordar? O substantivo. Então, ó, esse primeiro a, quem pede é o verbo. O segundo elemento, a segunda vogal, quem pede é o substantivo. Então, eu vou ter dessa forma. Se eu substituo essa palavra por uma palavra feminina, eu vou ter a seguinte sequência, ó. Substantivo feminino, singular. Qual é o artigo que acompanha o substantivo feminino singular? Eu sei que pode ser aqui um artigo feminino singular, no nosso caso, o a. Eu já sei que o verbo referir exige essa preposição, que está aqui, ó, preposição. Então eu tenho uma preposição exigida por um verbo e eu tenho um artigo exigido por um nome feminino. Ele se referiu a amiga. Para que a gente não tenha essa repetição, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar em um a apenas, que vai ser marcado por esse acento, que todo mundo chama de crase. Não, crase foi essa junção marcada por um acento. O nome do acento é outro, acompanha aqui. O nome desse acento é agudo. Estamos falando de um som. Se eu inverto esse som, se eu trago para cá, eu tenho o som grave. Qual que é o nome desse acento, portanto? Acento grave, que é o acento indicativo de crase. Então eu vou juntar esses dois as e vou marcar com acento grave. Então, galera, como regra geral, muita gente erra isso. Percebam a questão de regência, certo? Dessa minha transitividade, se o meu verbo pede ou não pede preposição, é o primeiro momento. E depois olhem para frente, para saber se o nome seguinte aceita esse artigo feminino. Porque se não aceitar, a gente vai cair nesse erro de concordância, certo? E um outro caso. Algumas pessoas falam assim, não há crase antes de palavra masculina. Vamos prestar atenção no seguinte. Mantivemos o verbo referiu e já sabemos que esse verbo pede uma preposição. Eu falei para vocês que crase é a junção de quê? Duas vogais idênticas. No nosso caso, um A mais um outro A. Ele se referiu a aquele amigo. Fica estranho. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos somar isso. Como assim somar? Eu vou pegar esse A, que é a minha preposição, e juntar com esse A inicial do meu pronome. Para que a gente não tenha essa repetição, esse A entrará aqui, ó. E teremos a seguinte estrutura. Ele se referiu àquele amigo. Isso continua sendo o pronome, mas aqui dentro eu tenho o quê? Uma preposição. Beleza? Então é o seguinte, só para finalizar. O primeiro momento, certo? Parte aqui de regência. Regência verbal. Se o meu verbo pede ou não pede complemento, se esse complemento é ou não é auxiliado por preposição. Se tiver preposição, beleza, já tenho metade do caminho aí percorrido.
Complemento nominal. Se eu tiver um complemento nominal, já junto aqui, ó, a minha preposição, já estabeleço a metade desse caminho. Eu vou olhar para qual elemento depois? Eu vou olhar para a concordância, certo? Vou olhar para essa concordância. Que concordância é essa? Concordância nominal. Se o meu nome seguinte aceitar esse artigo feminino, é o primeiro passo. Depois eu vou pensar em quê? Eu vou pensar no número. É singular ou plural? Por quê? Porque eu tenho que ter essa concordância. Então eu não tenho crase singular antes de palavra plural, eu também não tenho movimento contrário. Crase plural antes de palavra singular. Por quê? Porque é a quebra da concordância nominal. Então é isso. Espero que tenha ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.